Boa noite, irmãos. Vamos hoje à noite, então, ler e comentar com a graça de Deus os capítulos 6 e 7, que são, na verdade, uma coisa só, é a resposta do Jó ao discurso do Elifaz, hein? Do amigo que ele tinha feito. Ele está respondendo agora. A segunda vez que Jó está discursando aqui nesse livro. Então, acho que não vai ter muita coisa, na verdade, a comentar, porque esses versículos, esses dois capítulos, eles são mais uma queixa. Ele está se queixando, na verdade, do Elifaz, né? Que inicialmente, realmente Elifaz e os amigos dele vieram para o consolar, e a gente viu que ele, no capítulo 4, especialmente, o Elifaz, ele estava estimulando ele. Só que no capítulo 5 ele já estava falando que Deus, todas as benções que Deus dá para os filhos dele, né? Isso é muito interessante porque é real. Ele dá realmente todas essas benções que ele mencionou. Ele falava, por exemplo, lá no capítulo 5, capítulo anterior, hein? Que ele frustra os planos dos maliciosos, que ele apanha os sábios em sua própria astúcia, ele salva os pobres das ofensas dos fortes, como são felizes os que Deus corrige, não o desprezo por tanta disciplina. Então, ele fere, mas enfaixa a ferida. Então, isso, o que ele faz com, na verdade, os filhos dele. Então, ele estava meio que estranhando, hein, o porquê Jó estava tão afligido por Deus, se ele não, então, cometeu nenhum pecado. Como ele fala que ele foi reto e direito. O que ele realmente foi, já que a gente sabe que tudo foi deixado. O Satanás, ele pôde alcançar e ferir Jó somente porque Deus permitiu, hein? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu te peço, Senhor, me conduzir, me dirigir, Senhor, me iluminar, especialmente nos comentários que eu vou fazer agora da tua palavra. Que seja você, meu Deus, que seja tu, Espírito Santo, que fala ao meu espírito, que eu possa reproduzir os pensamentos do teu coração e não do meu, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Capítulo 6, do livro de Jó. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesaria mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Ele está se justificando um pouco. Ele fala: putz, se fosse possível, assim, pesar tanta aflição, tanta dor que eu sinto, então pesaria mais que toda a areia do mar. Então é por isso que eu falei meio assim, sem pensar, porque é a dor que me fez falar. Pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não tem alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém goza da clara de ovo que não tem sabor? É verdade, meio ruim, né? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Então aqui ele está tentando se justificar, né? Está falando, será que os jumentos selvagens não urram quando eles não encontram capim, eles não reclamam? Os bois não mugem quando não tem alimento? Todos reclamam. Então eu também tenho o direito de reclamar.
Porque, na verdade, ele está culpando, entre aspas, o Deus Todo-Poderoso, e não o Satanás, né? Porque ele fala aqui no capítulo 4, pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Então ele está, na verdade, falando contra Deus, né? E isso não é muito legal, porque, na verdade, Deus está continuando a estar no controle da situação. Deus continua amando ele, mas quem está atormentando o Jó não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o Satanás. É Satanás que se apresentou à frente de Deus, é que pediu essa permissão. Claro que Deus ele entregou, ele deu essa permissão a Satanás, então, obviamente, sem a permissão de Deus, nada disso aconteceria. Isso é real, mas isso é um caso, porque ele queria, efetivamente, naquele tempo, testar, entre aspas, Jó, e comprovar para o Satanás que Jó não iria amaldiçoar a Deus, né? É o que aconteceu. Então, através de tudo isso, Satanás foi vencido. Jó ganhou a coroa, porque ele foi recompensado no final. Então, vamos prosseguir. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, entendesse a mão e acabasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Isso é real. Ele, apesar de se queixar, né, de Deus, que Deus o derrubou com as flechas venenosas dele, ele realmente não falou mal dele, ele não o amaldiçoou. Então, ele fala lá no versículo 10, esse versículo 10 é muito importante, ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo, não neguei a Deus. Eu não o amaldiçoei, não falei, não presta, sei lá o quê. Ele não se rebelou contra Deus, hein? Isso é muito importante que a gente entende quando a gente sofre, que isso não vem de Deus. Apesar que ali ele achava que era Deus que estava lançando as flechas, mas a gente já sabe que não é, porque a gente já sabe que Deus entregou o Filho dele em sacrifício para nos redimir com o próprio Criador, com o próprio Deus. Então, a gente sabe que Ele é amor com a gente sabe que nenhuma dor vem dele, mas que tudo vem de Satanás, né? Que quer se vingar, que quer nos matar, para a gente não poder chegar a conhecer a vida eterna perto de Deus. Imagina a raiva de Satanás que queria tomar o lugar de Deus, que não conseguiu, hein? Se rebelou, que não conseguiu, que foi expulso do reino de Deus. Então, imagina a raiva que ele tem, ele não quer que ninguém tenha a salvação, já que ele não vai ter, que ele sabe que ele vai ser no final, que ele já foi julgado, que ele é um anjo decaído, hein? Tem uma passagem na palavra que fala que ele vê o anjo cair. Então, ele é um anjo que decaído, completamente renegado por Deus. Continuando. Quem dera meu pedido fosse atendido, a Deus concedesse meu desejo, quem dera ele me esmagasse,
estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria, apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir, não vejo motivo mais para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Será que eu não sou inalcançável, sou inatingível, sou como uma pedra, sou duro, eu não sinto nada, eu não tenho toda essa força. Eu sou como bronze, né, que é forte, né, que é pesado, que resiste a tudo, qualquer ataque. Não, não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam, sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens quando fica turvo por causa do gelo, e a neve sobre ele se amontoa. Mas chegando em tempo de seca, a água desaparece, e o riacho some no calor. Você vê como ele fala dos amigos dele agora, especialmente aquele do Elifaz, já que é uma resposta aos dizeres do Elifaz, quando justamente, eu estava lendo no início, que ele estava vangloriando o Elifaz, tudo que Deus faz para um filho dele. Ele fala que ele falava que ele teria uma boa velhice, que tudo seria maravilhoso, e é verdade. Então agora ele começa aqui a falar a responder para ele, mas meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, porque vocês vêm e me acusam, então. Vocês estão me falando que eu deveria estar abençoado, aquela coisa, tudo, é que eu não sou, então é porque eu pequei. Não é o caso. Então é por isso que ele fala, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso, porque são inverdade ao ver dele, hein? E são realmente inverdade, porque depois a gente vai ver que eles vão ainda mais longe, os amigos. Mas chegado o tempo da seca, a água desaparece. É como um amigo, hein? Chegando o tempo ruim, desaparece o amor dele. O riacho some no calor, as caravanas saem das suas rotas, mas não há o que beber, e morram ali. As caravanas do Temá, procuram essa água, e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. O que aconteceu agora? Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhe pedi presente, supliquei que me dessem algo seu, pedi que me livrassem dos meus inimigos ou que me resgatassem dos meus opressores. Ensina-me, eu me calarei. Mostra-me onde eu errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um orfão no jogo de azar, se venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pense que eu sou mentiroso, acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Está fazendo todas essas perguntas, ele está se queixando, os amigos estão falando, mas vocês vêm aqui, mas não estão me ajudando em nada. Estão me falando que eu deveria ser abençoado, que o justo vive assim, que ele tem tal coisa. Então me mostram onde eu errei. Ensina-me, eu me calarei. Mostra-me onde eu errei. Que ele está falando no 24, né? Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Entendeu? Então, elas também não servem para nada. Elas não me ajudam, nesse caso. Então, isso são exemplos bem real, né? A gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai falar com alguém que está no sofrimento, porque
as pessoas não estão num sofrimento na vida, às vezes na depressão, como ele estava agora, o Jó estava nessa profunda depressão, ele está, hein, naquele momento que ele está falando, os amigos dele ainda estão quase zombando, estão falando, mas você vê, então você deveria estar assim, deveria estar assado. Aí ele fala, mas então me mostra. Então tem que tomar muito cuidado de não tentar encontrar sempre um motivo para a depressão, para o que acontece. Porque o motivo é realmente Deus que o conhece. É a própria pessoa, às vezes. Às vezes a própria pessoa nem sabe, nem entende, porque então é muito difícil a gente querer dar explicações, hein? Então isso precisa ser colocado aos pés de Deus. Como estava falando, acho que era no capítulo 4 ou 3, que ele, ou no 2 mesmo, que ele, no 3 acho, que ele está falando que tem que colocar aos pés de Deus, tem que entregar para Deus todos os nossos medos, as nossas... todas as nossas... o pânico, né? O que faz que a gente entre em depressão. Porque só Deus pode nos tirar disso. Não são explicações científicas, hein? Ou nossas. Aí o 7 continua. Na verdade, são 2 capítulos, mas é uma coisa só. O 7 ele está mais clamando a Deus. Tem ainda o final da resposta para ele faz, e depois ele faz tipo um clamor a Deus, uma oração, hein? O Jó. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias não são como os de um trabalhador braçal, como um servo que anseia pela sombra, como um empregado à espera do pagamento? Vê como ele vê a vida difícil, hein? Ele fala, será que a vida aqui não é como uma luta? A gente trabalha só para quê? Para receber um salário, porque precisa trabalhar, porque, claro que precisa, porque a gente precisa ter dinheiro para ir em frente, pagar as contas. Então ele fala, é só para isso, porque senão a gente não trabalharia. O servo que anseia pela sombra, quando a gente trabalha no sol, que a gente queria tanto que tivesse sombra para nos refrescar. Deitado na cama, penso, quando chegará amanhã, mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Ele estava realmente... É horrível, hein? Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. A gente lembra que ele estava coçando com um caco de... Não era de vidro, era de porcelana, achei. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, agora ele está começando esse clamor a Deus, hein? Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei mais. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre e ninguém se lembrará deles novamente. Vê a tristeza que ele tem. Ele fala para o próprio Deus, você vê? Você está me vendo agora, você está me jogando flecha, você está me testando, você está como a gente fala? Está me ferindo. Mas daqui a pouco você não vai me ver mais, porque eu vou morrer. Eu vou voltar para a sepultura. Você já viu alguém voltar? Não.
Ninguém volta, porque naquele tempo Jesus não tinha ressuscitado ainda, hein? Então, você vai procurar para mim, eu já não existirei mais. Então, você não faz nada para mim. Está se queixando, né? Está clamando. Não posso me calar, tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto ou algum monstro marinho? Vocês lembram que a gente tinha lido sobre ele tinha falado do Leviatã, antes que lá no capítulo 3. O Leviatã é um monstro marinho, tipo o monstro do Loch Ness lá. A gente não sabe se é uma lenda, se é real, mas é uma criatura monstruosa. Lá no capítulo 3, no versículo 8. Amaldiçoam esse dia os que vivam a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Quando se refere a monstro marinho, se refere a esse Leviatã. Acaso sou eu o mar revolto ou algum monstro marinho para que me ponha sob vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso e o leito me aliviará do sofrimento. Mas tu me assustas com sonhos e me aterroriza com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Odeio a minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhe des tanta importância e penses nele com tanta atenção, pois o examino todas as manhãs e ponho à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que eu te fiz? O vigia de toda a humanidade, ou vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removas minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. Aqui acaba o 7. A gente vê como Deus, apesar de tudo, essa que ele está expressando aqui nesse clamor que ele faz a Deus, ele fala, mas por que você está me dando tanta importância? Por que você olha para mim? Olha para o ciclano, para o fulano. O que eu tenho de tanto importante para ti? Para que você não é me tente, para que você, como é que ele fala aqui? Me vigia, me ponha à prova. Para que você me ponha à prova. É isso que eu estava procurando essa palavra antes. Ele está provando aqui o Jó, justamente para mostrar para o Satanás que Jó é forte, que não há ninguém como Jó. Então veja a ideia falsa que Jó se faz do Senhor, porque ele não está provando ele somente para cutucá-lo, para o prazer de provar. Não, ele está provando ele para derrotar o Satanás. Para mostrar para Satanás que ele não tem como fazer Jó odiar a Deus. Porque Satanás, a primeira coisa que ele falou, ele vai te amaldiçoar. Me deixe tirar a saúde dele, me deixe tirar os filhos dele, me deixe tirar tudo dele. E você vai ver como ele vai te amaldiçoar. Então, Jó não consegue entender isso. Ele não consegue entender que para Deus ele é a pessoa mais importante do momento lá na face da terra. Que só ele fala, oh, Deus mesmo fala, não há ninguém outro como Jó. Somente ele está reto e justo. Então, isso Jó, ele não está entendendo, porque ele sabe que ele foi reto também. Ele sabe que ele não, ele está pedindo, me mostra então meu pecado. Por que não perdoaste meu pecado e remova a minha culpa, então, se eu pequei? Ele fala no 20, se eu pequei, o que te fiz?
Ô vigia de toda a humanidade, o que eu fiz? Por que fizeste de mim o teu alvo, então? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado, então, e remova a minha culpa? Pois em breve me deitarei a morrer. Então, se eu pequei, me perdoa. Mas ele não está entendendo, hein? Isso ele vai entender bem lá para frente. Então, a gente não entende, às vezes, tudo assim, não é tudo não é óbvio, porque a gente não é Deus, a gente não tem a visão que Deus tem. Eu costumo falar que Deus, que a gente vê a nossa vida é uma vida repleta de obstáculos, de montes, hein? São montes e vales, montes e vales, montes e vales. Então, a gente está aqui embaixo, no vale, aí a gente chega em frente da montanha, do monte. A gente fala, aqui acabou, aqui está difícil agora. Aqui, ixi, vai ser complicado, eu não vou conseguir passar esse obstáculo. A gente não sabe como enfrentar o monte. Você tem que pegá-lo para a direita, pegá-lo para a esquerda, ou realmente subir a colina para poder passá-lo. Mas às vezes a gente olha para cima, a gente vê que ele está cheio de nuvens pretas, com raios e relâmpagos, com tempestade lá no cume, né, dele. Então, a gente fala, não vou conseguir. Só que Deus, ele vê lá do outro lado, o céu azul é uma terra fértil para a gente, hein? Ele não vê o fim. Onde a gente vê o fim é o início para Deus. É o fim de um período, mas é o início de uma nova etapa. Aí que a gente precisa se entregar a Deus, para se deixar guiar, é ter fé. Por quê? Porque Deus ele está lá em cima, ele vê atrás de cada monte o que tem para a gente, né? Por isso que é importante confiar nele. É só colocar a confiança nele e não começar a imaginar soluções, como fez agora mesmo Jó, porque Jó também ele não renegou Deus, mas ele ficou meio zangado com ele. Isso não agrada a Deus, hein? A gente vai ver na frente. Porque ele está se queixando demais. Ah, mas eu não merece então isso. Se a gente tem a vida, a gente não pode fazer nada. A gente não é questão de merecimento ou não. É questão de graça, né? A gente ter a vida é uma graça. Então, a gente não vive por merecimento, a gente vive por graça. Isso que a gente tem que entender. Então, a gente não adianta a gente fazer grandes esforços, andar de joelhos, se machucar, achando que por merecimento, por dor, se a gente começa a sofrer, Deus vai ficar ficar sentido. Ele vai falar, ah, não, agora ele merece. Agora realmente ele merece, porque ele sofreu por mim. Você não consegue sofrer, mas nem um milésimo do que Jesus sofreu. Então não adianta a gente fazer caminho de cruz, sei lá o quê, porque a gente não, isso aqui é zombar a Jesus, é desprezar, é menosprezar o sacrifício de Jesus. É achar que a gente poderia, então, ser tão bom como Jesus, é endossar a dor, tanto quanto Jesus endossou. Então, quer dizer que a gente não precisava de Jesus. Porque se a gente quer fazer um caminho de cruz, quer dizer que a gente quer se encarregar dos meus próprios pecados, por pagamento, que é pagar por meus pecados. Eu não aceito mais, eu não reconheço que Jesus pagou pelo seu sangue por meus pecados. Então, eu quero invalidar o sacrifício de Jesus. Isso é impossível, porque a gente não vai chegar nunca no calcanhar de Jesus, nem na dor, nem em nada. Ele se encarregou dos pecados do mundo, dos que acreditarem nele e dos que vão ainda acreditar nele. Ele vai perdoar.
Então ele já pagou para todos que ainda hão de vir. Entendeu? É que vão se converter. Então é impossível, isso não adianta a gente querer sofrer, pedir alguma coisa a Deus por merecimento. Ah, Senhor, porque eu vou fazer agora isso, vou pagar uma promessa, hein? Aí se eu pago a promessa, eu mereço, porque eu sofri. Não, isso aqui não existe, é uma afronta a Deus, entendeu? É denegrir, praticamente é menosprezar realmente o sacrifício de Jesus Cristo. Então, isso foi agora a resposta, né, de Jó a Elifaz. Amanhã ou da próxima vez, a gente vai ver a resposta na verdade, os conselhos de Bildad a Jó, que é o outro amigo dele, né? E também a resposta de Jó. A Bildad, eu vou também fazer os dois, porque é muito curto, o 8, então eu farei 2 capítulos, 8 e 9 amanhã. Aí a gente vai ver a resposta de Bildad a Jó e depois Jó, o que ele responde depois, a resposta de Bildad. Obrigado, Senhor. A gente realmente te agradece, Senhor, por nos dar o entendimento da Tua palavra, por nos mostrar, Senhor, que que não adianta, Senhor. Você está no controle de tudo e qualquer coisa. A gente não tem o direito de se queixar contra Ti, Senhor. A gente não tem o direito de reivindicar a morte ou coisa assim. Porque é Tu, Senhor, que define todas as coisas. Senhor, Tu nos deu a vida. E a morte não existe mais para a gente que Te conhece. Então, nosso corpo pode até haver sofrimentos aqui na Terra, porque é um corpo corruptível, até a gente receber esse corpo de glória que Você vai nos dar, é que não haverá mais nenhuma dor, hein? Aí a gente vai ser livre dessa dor que nosso corpo sente hoje, hein? Pela corruptibilidade desse mundo aqui. É do pecado original, hein? De Adão. Então, Senhor, eu te agradeço pela vida, Senhor, porque não é a vida somente aqui, é a vida eterna que o Senhor nos dá. Pela Tua graça, a gente terá nossa vida eterna ao Teu lado, Senhor, porque Você nos permitiu de Te conhecer, Você nos permitiu de deixar nosso coração amolecer, virar um coração de carne, não de pedra, para que a gente tenha tido a coragem, a humildade de reconhecer os nossos pecados, nos entregar completamente a Ti. Assim, Senhor, também de nos arrepender dos nossos pecados, para que Tu, Senhor, possa nos admitir, nos deixar entrar no Teu reino, hein? E não nos afastar, nos deixar afastar de Ti. Entregue nas mãos e nas garras do diabo, de Satanás. Então, muito obrigado, Senhor, por estar no controle das nossas vidas, Senhor, e da nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Então, amanhã a gente continua, certo? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que vocês vão assistir. Até a próxima.